a fécula, o amido da araruta, ele não tem glúten. Isso é a maior chamariz de se usar a araruta, viu, gente? Olá, salve, salve, saúde para vocês. Obrigado pela presença. Hoje quero falar aqui com vocês sobre uma planta maravilhosa. Aproveitar que eu ganhei algumas rizomas, né? Que é a parte que é usada dessa planta, da minha irmã. Vou fazer o plantio dela no vaso, porque o solo aqui é muito ruim, muito arenoso. Eu estou cultivando as coisas no vaso. É a araruta. Vou mostrar de perto para vocês, enquanto vou conversando com vocês sobre essa planta maravilhosa. Araruta, então, que é uma também chamada de maranta, que é da família das marantáceas, né? E o nome maranta vem do nome genérico dessa planta, né? Cuja espécie é Maranta arundinacea. E ela produz essa estrutura de reserva, né? Isso aqui brotou da planta que foi colocada no chão no ano passado. E inclusive já está até brotando. E a gente tem que separar todos os anos algumas dessa estrutura, né? Para poder garantir o plantio no ano seguinte. Então o plantio ele é feito agora aqui na região sudeste do Brasil. Agora na primavera. Nós estamos em setembro e ela já começa a brotar, mesmo não colocada no chão, tá vendo? Aqui já vai formar uma nova touceira, vai criar uma touceira e a partir dessa touceira vão sair vários raízes novas, né? É uma planta que ela tem, embora ela se perenize, né? Se vai se propagando vegetativamente, ela é chamada de uma planta anual, né? Que é uma planta que é plantada, que é uma planta que é levada para o campo agora na primavera, início de primavera. Ela vai crescer rápido, vai enfolhar muito, vai segurar reservas para chegar, passar a primavera, verão. Quando chegar no outono, com a baixa temperatura, falta d'água, né? Baixa luminosidade, essas folhas vão secar e só sobra essa estrutura viva no chão. E essa estrutura então que é colhida, né? Essa estrutura aqui que é colhida para fazer, triturar e fazer polvilho, né? Que fala mais na roça, né? Mas tecnicamente se fala mais em fécula, né? Essa planta, ela produz um polvilho, uma fécula inigualável, né? É o melhor polvilho que eu conheço, né? Que dá para fazer uma brevidade, a melhor brevidade que eu conheço é de araruta. Obviamente a gente tem plantas que têm uma capacidade produtiva, como a mandioca ou o trigo, né? Então essas plantas são mais usadas industrialmente, né? Mas essa planta aqui, para quem tem sítio, é uma planta que não pode ser perdida, porque é uma planta que produz, como eu disse, um polvilho inigualável. Eu me lembro quando a minha mãe fazia as brevidades dela, né, naqueles tabuleirão, fazia a brevidade, botava no forno, aí ela ficava meio que torrada por cima na hora que ia cortando, né? Aquilo ia fatiando assim, muito gostoso, né? Essas aqui tão velhas, né? Quando colhido lá no outono, né? Um pouco antes do inverno ou no inverno, tá bonita, né? Aqui já perdeu água, né? É normal isso, né? Ela fica guardada num saco, né? Lá na minha irmã lá, que ela tem lá uma quantidade que ela deixou guardada no saco, que é para agora em setembro plantar. Já deve ter plantado, que hoje é dia 29, não, 26 de setembro. Eu retirei
essas brackets que protege, né? Essa estrutura que protege, né? Mas no plantio eu só tirei para mostrar como é que faz, né? Na hora de preparar a araruta para ralar, ela é limpa assim, lavada e ralada ou triturada no moinho, né? É uma planta que, se você for plantar o espaçamento aí o espaçamento indicado para fazer é de 30 centímetros, né? 26, 30 centímetros, a cada 30 centímetros, um solo preparado, você vai fazer o plantio dela e usar o espaçamento entre linha aí variando de 80 a 1 metro, tá certo? Então um plantio aí de 1 metro por 30 na linha. Eu vou fazer aqui no vaso e vou conversar sobre a questão do solo, preparo do solo, que é importantíssimo, né? Esse espaçamento aí, né, de 1 metro por 30, 80 por 30, isso aí vai dar uma produtividade média que se consegue, né, para fazer uma estimativa de produção por hectare de 6 a 10, 6 a 12 toneladas, né, e é uma produtividade razoável, né, obviamente essa planta ela é mais usada em pequenos sítios, chácaras, onde as pessoas tem uma quantidade, que é o caso da minha irmã lá, para fazer a brevidade dela que ela faz lá, a brevidade de araruta, que é fantástico, né? Essa planta, como eu disse, então, dá para ter um rendimento aí aproximado de 6 a 12 toneladas por hectare. E cada tonelada dessa araruta se consegue apurar aí de 15 a 20% de fécula. Então, uma tonelada você consegue apurar aí, de 150 a 200 quilos de polvilho ou de fécula, né? De amido. Um hectare de araruta é muita coisa, né? Você tem que ter uma quantidade de muda, no caso rizoma, né? Para se fazer plantio grande, né? E normalmente as pessoas têm uma pequena quantidade, planta numa horta, né? Retira. Era o que a gente fazia na roça quando era pequeno, né? Todo inverno a gente só sabia mais ou menos onde ela estava, porque as folhas secavam todinha, né? Para quem não sabe, essa brotação que vai surgir aqui vai surgir dentro do solo, daqui sairão as folhas, né? Ela não tem caule aéreo não, né? O caule dela é um pequeno caulículo, né? Disfarçado, e a partir dali lança as folhas e para o lado lança as raízes, folha e raiz, folha, rizoma, folha e raiz, né? E quando, como eu disse, ela amadurece, e quando chega aí o outono, ela vai morrendo as folhas e vai levando toda a sua energia, né? Tudo que ela assimilou na fotossíntese para a reserva, para guardar energia, reserva para o próximo ciclo, certo? E no Brasil a gente tem, dessa araruta aqui, a Amaranta arundinacea, a gente tem uma da folha completamente verde, e existe uma também que tem na folha algumas manchas, laivos, assim, amarelo para branco, né? A que tinha lá em casa era essa verde completa. A gente tinha uma chamada ararutão lá também, que é uma araruta grandona, parecia um lírio, e ela dava isso que você está vendo aqui, ó, dava dessa grossura aqui, ó. Mas o rendimento dela de amido era muito baixo, e o amido não era da qualidade dessa aqui. Então a gente tinha lá mais, mas quase não produzia nada, tá? Vou falar então da questão do solo e vou mostrar aqui eu fazendo plantio no vaso, tá? Então, se a gente pudesse, né, ter um solo com esse aqui que está aqui nesse vaso, né, com a quantidade de argila que vocês estão vendo aqui, né, o solo, interessante, o preparo do solo para plantio de araruta é um bom preparo de solo para o solo ficar fofo, né? Então um solo bem arado e gradeado, ou picado na enxada e no enxadão, né? Usar uma área pequena, né? Dá para picar e fazer encanteirar, né? E para eu ter maior sucesso aqui nesse vaso, eu ainda vou colocar aqui
mais um pouco de matéria orgânica, né? Eu tenho aqui um composto, né? Eu vou colocar aqui para misturar, né? Esse é um composto, tem um pouco aí de... Inclusive eu acabei de ver aqui um gongolo enorme, né? Muita atividade biológica, né? Aqui, ó, gongolo, filhote de gongolo. Tinha um aqui enorme, né? Um diplópode enorme. Ele esfiou por aqui, eu perdi ele. Ou ele pulou para fora, eu não vi. Queria encontrá-lo aqui para mostrar para vocês, né? Que eu tenho uma caixa furada ali que eu coloco todas as folhas, né? E ali entra minhoca e entra gongolo, né? Olha aqui, ó. E aí o gongolo, ele olha ele. O gongolo, ele produz, né, um chamado gongo composto muito interessante. Então, o solo com essa matéria orgânica incorporada, né, eu vou colocar essas quantidadezinha que eu trouxe ali, né, quantidade pequena que eu trouxe de muda rizoma, né, e vou fazer o plantio aqui nesse vaso, colocando essas 6 mudinhas, rizomas, né? Rizoma semente, cultivo. Uma coisa interessante, né, da araruta que eu não falei, que a fécula, o amido da araruta, ele não tem glúten. Isso é a maior chamariz de se usar a araruta, viu, gente? Cada dia mais nós já temos pessoas com problema de consumir glúten, né? Para quem não sabe, aí o trigo, a cevada, o centeio, né? Aveia, eles têm glúten, né? Então esses produtos, esses alimentos, né? Essas plantas que eu falei, são plantas que são muito usadas, né, na alimentação. Tem glúten, é um problema sério e cada vez mais se procura por alimentos livres de glúten, né? E a araruta não tem glúten. Você que está ouvindo essa que eu estou falando aí, tem problema com glúten, conhece alguém com glúten, cultive a araruta e faça o polvilho dele, ou adquira, né, nas lojas do ramo aí, a araruta, né? Então a gente vai fazer, eu vou fazer um plantio aqui. Vou colocar uma aqui. Vou colocar essas 6 todas nesse vaso aqui, nesse vaso aqui, viu? O espaçamento que eu falei, plantio de campo de 80 por 30, né? Ou 1 metro por 30. Aqui vai usar mais, obviamente, né? Eu vou caprichar na adubação aqui, na irrigação, para poder ter uma produção boa. Tá aqui. Se a terra, eu gosto sempre de trabalhar com vaso. Vocês estão vendo que o vaso não está completo? Eu gosto sempre de trabalhar assim, porque eu não me preocupo muito em colocar o que eu estou plantando numa profundidade. À medida que a planta vai crescendo e subindo, eu coloco mais composto na adubação. Tem uma minhoca também, ó. Coloco mais composto e aumento e vou cobrindo aqui, né? Isso é bom para quem planta batata em vaso, né? Você vai plantar batata em vaso, deixa ela cair, que ela é mais baixa, depois ela vai desenvolver, você chega à terra, aí vai produzir mais batata ainda, né? Seja batata doce, seja batata inglesa, né? Então tá aí. Vamos acompanhar aí quando essas plantas estiverem desenvolvidas, eu vou trazer para vocês o resultado, tá bom? Ano que vem, né? Ano que vem eu trago para vocês o resultado. Aqui agora eu vou colocar ela na condição de sol, viu, gente? É uma planta de sol. Vou colocar ela na condição de sol e olha que beleza essa biá. Primavera começou essa semana passada, né? Elas chegam, não sei para onde vão, todo ano e voltam, né?
Então eu vou colocar na condição de sol e vou manter sempre irrigado, né? O que eu faço com as outras plantas do dia, né? Tem que estar sempre molhando as plantas. Forte abraço aí. Pense sobre a araruta, né? Que eu falei aí sobre tudo. Que eu vou colocar aí na chamariz desse vídeo aqui. Uma planta maravilhosa, sem glúten, né? Muito interessante. Forte abraço e muito obrigado aí para você.